amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A vitória de Donald Trump está nos planos de Deus? Será que está? Tem muita gente revoltada achando que não. Mas vamos prosseguir. Claro que sim. Tudo o que acontece está nos planos de Deus. Até a folha que cai de uma árvore está nos planos de Deus. Tudo o que acontece no universo, seja a mínima coisa, o mínimo fato, está nos planos de Deus. Isso não quer dizer que Ele ordenou que aquela determinada folha caísse. Ou seja, toda folha que cai está nos planos de Deus e acontece com a permissão de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele pessoalmente, aquela folha tem que cair. Não é bem assim. Vamos conversar sobre isso. Ele também não ordenou que o Trump fosse eleito. Deus criou leis perfeitas que determinam que o uso errado e equivocado do livre-arbítrio resulte em consequências negativas. Ou seja, Deus não ordenou que Trump fosse eleito. Houve uma votação e houve uma decisão dos americanos de eleger o seu presidente. Não foi uma ordem de Deus. Foi os americanos exerceram o seu livre-arbítrio. Apenas isso. Muitas vezes é preciso que o mal vença para que a humanidade, através das frustrações, das decepções e do sofrimento, aprenda e evolua. Sempre existem duas opções: aprender por amor ou pela dor. Acontece que a humanidade, com frequência, opta a aprender pela dor e Deus respeita a decisão. A determinação divina, a lei divina, determina que o ser humano, todos os seres vivos, evoluam. Essa é a determinação. Agora, evoluir pela dor ou pelo amor é uma decisão nossa. Lembrando que o livre-arbítrio, ele também tem limites. E o limite do livre-arbítrio é o cumprimento das leis de Deus. O mundo teve duas grandes guerras mundiais, que mataram em torno de 100 milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade, durante essas guerras, produziu grandes avanços tecnológicos e na medicina, que até hoje salvam bilhões de pessoas todos os anos. Durante as duas grandes guerras mundiais, morreram 100 milhões de pessoas, em torno disso. Mas, em compensação, justamente por causa das guerras e as necessidades médicas, de socorro aos feridos, às vítimas da guerra, foram a tecnologia e também a medicina avançaram muitíssimo durante este período. E estes avanços salvam milhões de pessoas todos os anos. E salvam essas pessoas justamente devido aos avanços científicos provocados por essas guerras. Não estou aqui defendendo as guerras. Eu estou dizendo que Deus, mesmo com a vitória ou com as consequências do mal, Deus tira um bem dali. Entenda? Então, mesmo a vitória do mal, no final, ela provoca um bem. O ideal seria que não existisse o mal. Seria que as pessoas tomassem decisões corretas, usassem o seu livre-arbítrio de forma correta. Mas se não é assim, vem o sofrimento e, através do sofrimento, a humanidade aprende as lições e evolui. Ou seja, termina em um bem. De qualquer maneira, termina em o bem sempre vence. Ele não vence todas as batalhas, mas certamente vence a guerra. Estamos todos no umbral. E é esperado que nesse estágio de evolução da humanidade,
o mal vença de vez em quando. Então nós estamos no umbral. Então é esperado que o mal vença de vez em quando. Nós estamos lutando no terreno dele. Este é o terreno do mal. Então é esperado que, se você luta no terreno do seu adversário, entre aspas, que você perca algumas batalhas. É perfeitamente explicável isso e esperado. Mas a vitória do mal é temporária e no fim resulta em um bem para a humanidade e consequências para quem o pratica. Então a vitória do mal, o mal sempre vence de vez em quando. Mas essa vitória do mal, no final, ela acarreta um bem. Já para quem lidera e pratica, não. Ele sofre as consequências. Mas se pensarmos bem, no fim também ele provoca um bem. Por quê? Porque sofrendo as consequências ele aprende a lição. Então, no final das contas, o bem sempre vence de todas as formas. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Ou seja, pobre desses líderes que levam a humanidade ao erro, ao atraso e ao sofrimento. Esses é que devem ser lamentados, pois a humanidade sairá melhor disso tudo, mas eles sofrerão as consequências dos seus atos, por cada um que ele desviou, por cada um que ele fez sofrer. Entendam isso. É certo que a vitória de um fascista no comando da maior potência mundial trará consequências negativas para o povo americano e para todo o planeta, inclusive, é claro, para o Brasil. No entanto, essas consequências terminarão em um bem maior, pois quanto mais o mal cresce e se empodera, mais horrível e insuportável ele se torna e acaba por destruir a si mesmo e nos deixar grandes lições. Então é claro que elegendo um fascista para a maior potência do planeta, isso vai prejudicar todo o planeta, inclusive o Brasil. Isso é óbvio que vai acontecer. No entanto, disso tudo aprenderemos grandes lições. Porque quanto mais empoderado fica o mal, mais insuportável e horrível ele se torna e acaba por destruir a si mesmo. Encarnamos neste plano e no umbral justamente para, em contato com o mal, aprendermos as lições necessárias para alavancar a nossa evolução, cumprindo os planos de Deus. Então nós nascemos aqui no umbral, neste plano, em meio ao umbral, justamente para, em contato com o mal, aprendermos as lições e alavancarmos a nossa evolução. Nós podemos evoluir também no mundo espiritual. Mas a encarnação na Terra é como um curso intensivo para o espírito. Ele adianta muito a sua evolução. Mesmo errando, o espírito aprende lições, então ele evolui. Então, é uma grande vantagem para o espírito a encarnação. Se você encarnou na Terra e no umbral como aprendiz, você concordou com todas as condições deste mundo. E se está aqui como um prisioneiro por praticar o mal deliberadamente, você merece estar aqui e vai repetir suas experiências e as consequências dos seus atos equivocados até aprender a lição. Ou seja, se você reencarnou porque quis, e a grande maioria de nós é assim, você concordou com todas as condições desse planeta. Assim como quando você matricula numa escola, você concorda com todas as regras dessa escola. Então não reclame. Agora, se você está num reformatório ou numa penitenciária, você foi obrigado a estar ali, por quê? Porque você praticou crimes, porque você errou. Mas mesmo assim,
é por sua escolha, foi a tua escolha. Foi a tua escolha vir aqui como aluno e é a tua escolha praticar o mal e, em consequência, ser aprisionado. Eu confesso que quando Temer indicou Alexandre de Moraes para o STF, eu fiquei indignado por se tratar de um conservador. Mas olha o quanto me enganei. Ele está salvando o Brasil da barbárie. Eu fiquei revoltadíssimo quando o Temer indicou o Alexandre de Moraes, por ser um conservador. Mas veja, ele é um conservador, mas não é um fascista, é um ser humano, de coragem, honestidade e valor. E acabou por ele salvar o Brasil, ajudar a salvar o Brasil da barbárie, do fascismo. E está lutando bravamente até hoje, mesmo sofrendo com as ameaças e com as perseguições contra ele e sua própria família. Então veja o quanto que eu errei. Eu duvidei da sabedoria de Deus. E o que aconteceu? Hoje eu vejo que eu estava tremendamente errado. Se Deus tivesse me ouvido e tivesse afastado o Alexandre de Moraes, né, poderíamos não estar nessa situação hoje, livres, pelo menos provisoriamente, do fascismo e da barbárie. Não acredito que eu esteja enganado em relação ao Trump, mas certamente ele dará uma dura lição ao povo americano e à humanidade. Eu não acredito que com relação ao Trump eu esteja também enganado, que ele no fundo seja uma boa pessoa. Não acredito sinceramente nisso. Ainda posso estar errado, mas eu não acredito nisso. Mas eu acredito que ele dará uma boa lição para o povo americano e para o mundo. Todo império em decadência produz líderes insanos. Vejam a decadência do Império Romano. Veja, todo império, quando ele está em decadência, ele produz líderes loucos, insanos, maus. Isso aconteceu em todos os impérios. E com o Império Romano não foi diferente. Vejam os seus imperadores quando Roma estava em decadência. Cada um pior do que o outro. Então, isso é esperado. É esperado que aconteça com o Império Americano hoje. Todo fim de ciclo também é tumultuado, e a importante transição do planeta, Terra, não será diferente. Todo fim de ciclo da humanidade é tumultuado. E esse não será diferente. Ainda mais porque esse final de ciclo é um dos mais importantes, talvez o mais importante para a humanidade, em sua história até hoje. A velha humanidade está se contorcendo com as dores do parto, e ela morrerá neste processo. Pressente isso e tenta reagir, mas é inútil. Ela precisa morrer para que nasça uma nova humanidade em regeneração. Então o velho sistema, os velhos costumes, os pensamentos arcaicos ultrapassados, eles têm que desaparecer para que haja novos tempos, para que haja uma nova humanidade. Mas ele não quer isso, ele quer permanecer. É o que chamamos de conservadorismo, de reacionismo. As pessoas não querem mudanças, elas querem que as coisas continuem exatamente como estão. E é engraçado que algumas delas acham que o mundo está ruim, mas querem que ele permaneça da mesma forma. Não quer mudanças. Só que essas ideias, esses costumes, esses pensamentos, esse modo de vida tem que acabar para que haja um novo. E isso não é uma escolha. É a lei de Deus. Não lamente a humanidade pelas dores e sofrimentos da transição planetária. Lamente os que lideram e participam da luta pelo atraso e pela vitória do mal. Então não devemos lamentar os sofrimentos que
que a humanidade está passando e que porque ainda está a passar. Isso é necessário para o seu aperfeiçoamento. Aliás, é necessário porque a humanidade escolheu a evolução pela via da dor, pelo sofrimento. Ela poderia ter feito outra escolha, mas não fez. Mas, de qualquer forma, ela chegará ao destino previsto por Deus. Melhor seria que essas pessoas que lutam pelo atraso, que elas tivessem morrido no útero materno, ou mesmo tivessem tirado a própria vida do que dedicar a sua encarnação ao mal, justamente em meio a uma transição planetária. Pois é, essas pessoas têm o azar, né? Verdadeiro azar, de lutar pelo mal e pelo atraso justamente durante uma transição planetária. Olha a insanidade. É uma coisa tão estúpida, né? E tão óbvia, mas fazer o quê, né? Todos nós temos nosso livre-arbítrio. E seria melhor para essa pessoa que que a mãe os tivesse abortado, ou que eles tivessem tirado a sua própria vida. O sofrimento, a desilusão, a decepção seriam muito menores do que o que terão liderando as forças das trevas, as forças do atraso, as forças reacionárias. Vão se arrepender e lamentar por milênios em um mundo primitivo e hostil, longe dos seus entes queridos. Essas pessoas têm que ser lamentadas, elas não devem ser odiadas. Elas são dignas de pena. Liderar as forças das trevas e do atraso durante uma transição os levará a um planeta hostil, primitivo e hostil. Eles terão que recomeçar tudo de novo. Terão milênios para se arrepender. E isso longe dos seus entes queridos, da maioria dos seus entes queridos. Por quê? Porque a grande maioria dos seus entes queridos vão passar para um novo plano, vão passar para a terra de regeneração, vão viver na terra de regeneração, enquanto eles estarão presos em um mundo primitivo. Não tem mais como essa convivência. Se continuar essa convivência entre os bons e os maus, o que vai acontecer? Os maus acabarão travando a evolução dos bons. Por isso, é necessário que a Terra passe por essa transição para um mundo de regeneração. Ok? E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação no nosso canal. Peço a Deus que nos ilumine o nosso caminho, nos dê paz, saúde, felicidade, compreensão, tolerância, amor e equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!